Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, segundo o apóstolo São Lucas, escutamos sobre o Evangelho relacionado à cura do homem possesso no país de Gadara. Nosso Senhor estava passando de uma costa a outra da Galileia e as margens de uma das costas chegou ao tal país de Gadara. Essas terras dos Gerasenos ou Gadarenos, cidade de Gadara, Gerasa, eram parte da ocupação helênica da Terra Santa, onde alguns dos costumes helênicos haviam se misturado com os costumes judaicos. E o povo daquela região, portanto, possuíam alguns, ainda que de origem judaica, possuíam alguns costumes pagãos. E é nesse contexto que Nosso Senhor, ao se direcionar para aquela região, se deparou no meio do caminho com um homem endemoniado, tão possesso que se diz que arrebentava os grilhões, suas cadeias, e o demônio o atormentava. Em outro trecho vemos que esse homem era jogado de um lado para o outro, no fogo, na água, se atormentava, rasgava-se com pedras. Esse era o estado demoníaco do tal homem de Gadara. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, tendo compaixão dele, o curou, expulsou o demônio, ou melhor, os demônios que ele possuía, o deixou tranquilo aos seus pés. Portanto, vamos entender um pouco em relação ao que esse Evangelho de hoje nos ensina em relação a esse estado que possuía este homem, chamado endemoniamento, e outras particularidades em relação a esse tema, que mais de uma vez no ano a igreja sempre volta nele. O estado de endemoniamento que esse homem possuía era tão bruto, tão terrivelmente para todos aqueles que eram seus compatriotas, que ele já não vivia mais no meio de seus concidadãos. O Evangelho diz que ele vivia no meio dos túmulos, vivia no meio daquilo que era o isolamento, era um estrangeiro na própria terra, banido, podemos dizer, devido à sua tamanha violência, que até mesmo cadeias e grilhões eram rompidos por essa força tenebrosa que nele habitava. O estado que esse homem se encontra é uma mostra do terrível poder do mal que é real e atua na humanidade. E embora nós muitas vezes não queremos ver, ou achamos que não exista, ou talvez achamos que nós estamos imunes a esse poder, o Evangelho de hoje nos narra exatamente o fato de que o poder do mal é muito presente, está ao nosso lado todo instante, está numa condição de que, ainda que invisível, é completamente cheio de poder, cheio de força, é avassalador. Mas nós temos que entender que, nessa realidade caída também, não há muito o que se fazer para que nós possamos anular esse mal. Nós podemos, no máximo, estarmos, na verdade, evitando-o, estando longe dele, mas anulando, isto é impossível, e será assim até a volta de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Portanto, quando nós hoje vemos noticiários nas revistas, e especialmente nós, que somos atualmente os verdadeiros gadarenos, até porque 8 dias para cá parece que o povo brasileiro realmente deveria ser chamado de povo de Gadara. O Brasil deveria remover esse nome tupiniquim, chamado Brasilis, e na verdade se intitular de fato Gerasa II, ou a nova terra de Gadara, Nova Gadara, Nova Gerasa, ficaria melhor, uma vez que já não sendo suficiente toda a realidade que nós temos aos nossos vizinhos latino-americanos, parece que realmente precisamos de mais correção. Precisamos nós de exorcismo,
O povo brasileiro precisa ser tirado, sacado à força dessa condição de endemoniamento, já que não vendo as ditaduras socialistas, comunistas que avassalam o mundo inteiro, parece também querer que isso seja uma realidade aqui. Mas ao mesmo tempo, vemos que entre esses compatriotas, alguns resistem, alguns se debatem contra toda a iminência do mal e tentam resistir. Esse é um exemplo clássico e completamente real do que realmente nós podemos entender em relação às coisas como acontecem no mundo. Alguns voluntariamente vão desejar, de fato, aquilo que é a iminência do mal, vão ver os resultados, vão sofrer os resultados, mas vão preferir continuar voluntariamente e negligenciar aquilo que são as bênçãos de Deus no continente. Por exemplo, no nosso Brasil, nós temos a graça de termos o pé dos apóstolos, mais uma vez, pisou na terra brasileira. Temos verdadeiro bispo, com verdadeira missão, verdadeira liturgia. Nós temos os sacramentos que, como orvalho refrescante, apaziguam nossas almas. Mas, infelizmente, as pessoas preferem estarem presas em suas superficialidades, em seus maneirismos secundários de ser, que colocam sempre o pessoal, o humano, o passageiro, por em cima das coisas celestiais, as coisas boas de se lidarem, como a família, os valores, a própria pátria, a soberania. Mas, infelizmente, não sendo suficiente os exemplos que nós temos já nossos vizinhos, como eu dizia, e os anos que nós passamos sobre o grande poder de endemoniamento, alguns, na verdade, estão preocupados com as manadas de porcos, preocupados realmente com o lucro, com a avareza, com as paixões, por assim dizer, com a realização utópica de que se pode fazer um paraíso na terra. Ora bolas, o paraíso na terra é impossível. O que existe na terra é guerra entre o bem e o mal até o fim. E cabe a nós nos posicionarmos, óbvio, com os valores da família, de Deus, da pátria, da nação, reais. E isso realmente não está de maneira alguma presente entre as chamadas ditaduras soviéticas, comunistas, socialistas, marxistas. Ninguém aguenta mais esse discurso, na verdade. E, na verdade, unindo-se àquilo que é, aos poucos, ou crescente número de pessoas que passaram a lutarem para não, ainda que possuem a cidadania e o passaporte escrito Nova Gadara, Nova Gerasa, parecem quererem estarem resistindo a esta nova ordem que se instaura e tentando levantar ainda como pessoas não endemoniadas que gritam contra os grilhões do demônio, mas contra os que gritam, gemem como nação, contra os grilhões, na verdade, das ditaduras que querem fazer da terra um paraíso para eles, em prol do escravismo das grandes massas, através de lavagem cerebral, que só leva, na verdade, ao declínio econômico, ao declínio dos valores, a classe de minorias que, na verdade, egoisticamente colocam tudo a perder em relação à sua nação, não importando, na verdade, mais a soberania de sua pátria, de sua nação, de seu local, mas sim o vínculo que possuem a causas globais. Já não interessa mais o Brasil, a pátria, a família, a igreja, os valores. Interessa, na verdade, agora a causa. A causa é essa internacional, seja que nome tiver, onde, na verdade, a família é uma coisa pequena, uma pequena célula inferior à causa. E quando nós perguntamos, na verdade, qual é essa causa que tu lutas, que tu tanto te debates? E essa causa, na verdade, nós escutamos, e uma palavra para ela é o mal. Mas vamos facilitar e vamos traduzir que essa palavra o mal, na verdade, é um apelido filosófico para algo que é a ausência de Deus. E o mal em si não existe. É a ausência do que tem que existir, o bem. Só que por trás dessa antítese dicotômica de realidades, nós temos, na verdade, um ser bem pessoal, bem definido, bem decidido, que, na verdade, se falarmos de crise existencial, se tem um ser que jaz na terra, após ter desabado do céu, jogado para baixo, e aqui se espatifou, se tem alguém que não tem problemas psicológicos em relação a saber quem é ou não é, é o demônio.
E o demônio coloca na cabeça das pessoas essas ideias utópicas de que é possível eliminar todo o mal, ele mesmo sendo mal. Ele coloca nas pessoas que é possível eliminar o mal, utopicamente falando, de uma vez, em prol das causas, em prol de minorias separadas de ideais e valores maiores. E ainda planta a ideia de que, na verdade, quem defende os valores maiores do que as causas, esses são maus. E esses devem ser removidos do poder e até mesmo da liberdade de expressão. Agora, esse mal pessoal que tem nome chama-se demônio. E o poder dele foi dado por Deus e depois não foi retirado, foi permitido que ele continuasse com o mesmo poder, sendo um dos maiores, o maior dos anjos criado. Até então. Só que ele desabou. Foi expulso da realidade celestial por livre e espontânea vontade, não quis mais servir ao Criador. E instaurou um reino. Muitas pessoas estão aguardando para ver quando ele vai iniciar esse reino. Os protestantes, especialmente aqueles que são os milenaristas, pensam que haverá 1000 anos onde o demônio começará a reinar com o fim do anticristo, e serão arrebatados alguns, e o demônio reinará 1000 anos. Aí depois vem Cristo e reinará mais 1000 anos. E depois, talvez Cristo venha de uma vez por todas e finalize o mal. E então todos poderão viver no novo céus e novas terras. Outras utopias, fomentadas por outros hereges, que na verdade também estão inspirados pelo mesmo mal. E na verdade, onde nós olhamos, seja na igreja, nas heresias, na política, sempre haverá o mal. Cabe a nós entendermos como ele funciona. E uma vez que não podemos anulá-lo, ao menos resistir a ele e nos posicionarmos contra ele. Porque quem nos posiciona contra o mal é um covarde. E os covardes também não entram no reino dos céus. Assim como outros e outros e outros que estão ali. Como também eu talvez não entre devido às minhas paixões e meus pecados, mas os covardes também não entrarão. Talvez eu não entre pelas minhas paixões e os covardes não entrarão, porque são covardes e ninguém pode mudar esse fato. Então no Evangelho de hoje nós vemos os detalhes em relação àquilo que, como é a força desse mal atua. Qual é a origem desse mal? Por que ele existe dessa maneira? Já que muitos questionam sempre, se Deus existe, se ele de fato é o Todo-Poderoso, como pode ele assistir de camarote essas questões todas e não fazer nada? Meus amados cristãos ortodoxos, entendamos. Entendamos primeiro, então, como que o mal é permitido que ele atua. Deus não criou o mal. A Escritura diz que Deus criou tudo bom. E tudo era bom. E todos os anjos eram bons. E tudo era perfeito. Mas Lúcifer, o primeiro demônio, o pai dos demônios, resolveu rebelar-se. E criou justamente esse reino chamado o reino infernal. Ou seja, um estado de almas, de anjos, que decidem ou vão decidir reinarem em sua própria ocasião de existência em um reino chamado reino anti-Deus. Negam que Deus é bom, negam que Deus é o Todo-Poderoso, negam que as coisas têm que acontecer segundo a vontade de Deus. E por isso inventaram uma técnica de manipulação do gênero humano, o chamado pecado. É uma ferramenta que nega a vontade de Deus. Essa ferramenta, quando ela é utilizada pelos demônios do gênero humano, ela pratica nos homens um experimento que gera neles, através dessa ferramenta chamada a negação da vontade de Deus, abre-se no homem uma doença. Quando o homem começa a praticar, come desse fruto de negar a vontade de Deus, o homem começa a viciar-se nisso. Isso é muito viciante. Imagina, se eu, uma vez que sou criado, na verdade tenho vontade. A minha vontade é soberana, a minha vontade. Eu mesmo, o meu ego, o meu universo, o meu mundo. É o meu ser, a minha existência. Esse pensamento, uma vez que foi tocado, ele não tem mais fim. Ele passa a condenar o homem com essa manobra, essa ferramenta chamada negação da vontade de Deus, que gera no homem uma doença. Essa doença é o pecado. E o pecado gera no homem, conforme ele vai sendo praticado como doença, esse câncer chamado pecado, essa enfermidade psicossomática, noética, vai causando no homem muitas enfermidades, até mesmo do corpo. O corpo um dia até morre, porque a mortalidade entra através dessa ferramenta que o demônio utiliza. Quanto mais o homem toca nessa ferramenta, ele vai se enfermando, e o salário dessa enfermidade é a morte espiritual. Morte espiritual, você sabe, a separação de Deus, separação do Altíssimo, do Criador, a quebra de comunhão com Ele. Quando nós quebramos a comunhão com o Eterno, tem como nós sermos eternos?
Alguém vai dizer para mim que sim. Ainda vão teimar e dizer que existe sim existência eterna. Não. Após a quebra da comunhão com a eternidade, nós temos uma existência que não será aniquilada. Mas não quer dizer que ela vive na imortalidade, nas felicidades, nos prazeres, nas delícias do Criador, em seu amor. Vive-se eterno, mas sem Deus. Então não é eternidade plena. É, na verdade, uma existência separada da comunhão do eterno. Ou seja, de deuses criados, passamos a criaturas meramente mortais. Assim quero dizer. Tudo isso devido ao mecanismo que o demônio, que criou essa negação da vontade de Deus, essa ferramenta em bom uso, sempre causa no homem, portanto, o surgimento de uma doença. E essa doença, quanto mais se alastra, ela vai atraindo mais vontade de utilizar mais ainda essa ferramenta da negação da vontade de Deus. Em poucas palavras, eu resumi aqui toda a filosofia dos gregos. Eu resumi todos os problemas políticos, econômicos, sociais, filosóficos, sociológicos. Qual a origem do mal e como que o mal se alastra. Quem quiser, basta dar play, dar pausa, voltar e escutar várias vezes. E vai entender o que eu quis dizer. Mas eu não vou me alargar nisso, vou continuar e progredir. Então, nessa criação do mal, que na verdade é a ausência do bem, e o bem é a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus é o bem. Quando nós negamos a vontade de Deus, nós estamos adquirindo o mal. Só que a ausência de algo em si mesmo não existe. É apenas a inexistência de algo, que os filósofos chamaram mal. A ausência do bem. Não que o mal em si exista. O mal é nulo. Ele tem consequências. Quando nós retiramos o bem, existe um caos, que nós denominamos por convenção o mal, que vem do maligno. Aquele que nega a vontade de Deus e começa a colocar nas cabeças e cacholas humanas também a vontade de negar a vontade de Deus através dos pensamentos. Deus, então, permite que isso ocorra, que isso aconteça gradativamente. Deus vai permitindo que essas coisas possam ir ocorrendo, porque Ele nos criou livres. Livres nos criou no paraíso, livres nos deixou também após a queda do paraíso, e livres vai nos deixar até o fim, para que cada um escolha se quer seguir o bem ou se quer seguir o mal. Só que quando alguém escolhe o mal, primeiramente, qual é a maneira de escolher o mal? Vamos analisar então o primeiro estágio, como alguém escolhe o mal, e que haverá consequências, obviamente, de todo esse processo onde o pecado, como ferramenta de negação da vontade de Deus, vai nos gerar essas enfermidades, chegando até a morte de alma e morte de corpo, devido a não estar na ciência de Deus, ou seja, a comunhão do conhecimento pleno de Deus. A primeira maneira de se escolher o mal é praticar voluntariamente o que nós chamamos de feitiçaria ou magia negra. Então Deus permite que aquela pessoa que encomenda um trabalho, um feitiço de mal, convocando um demônio do reino das trevas para fazer mal a alguém, para que essa pessoa sinta na pele o que ela desejou de mal e o que ela fabricou de mal na oficina diabólica da magia para o próximo, Deus permite que essa pessoa sempre esteja endemoniada. Ora em grande escala, ora em escala média e ora em escala absurda, ao ponto de até perder a razão e estar, como vocês veem nos filmes, ou nessa noção moderna de propaganda do terror, aquilo que são os chamados endemoniados, de fato, que se vê que a pessoa está transfigurada, sua aparência, seus membros se distorcem como aracnídeos, sua face muda como realmente demônios, a voz muda, a força física é insuperável, a mente já não funciona normalmente, a perda momentânea de memória, há laços e traços esquizofrênicos que não são diretamente relacionados à esquizofrenia em todos os casos, mas lembram uma esquizofrenia crônica. Tudo isso é o que nós chamamos, numa palavra, endemoniamento. Fruto de a pessoa ter escolhido a prática da feitiçaria e da magia negra voluntariamente. E geralmente, para que uma pessoa vai recorrer à magia negra? Não é para que o próximo possa ganhar algo de bom, não é verdade? Em geral, é sempre um acordo com o demônio para que alguém possa ser prejudicado ou que alguém possa ser beneficiado em detrimento do mal de outro. Porque a pessoa que vai procurar isso, ela já sabe que ela não está jogando limpo. Por favor, não me venha dizer que a pessoa que procura magia negra ou feitiçaria acha que está fazendo bem a alguém. Ela já sabe que está correndo ao mal para fazer mal a alguém. Então Deus permite, por permissão,
Deus permite que essa pessoa experimente nela o que é o poder que ela invocou para que pudesse fazer mal a alguém. Dando uma pausa e antes de progredir para o próximo nível de escolha do mal e a consequência do endemoniamento, vamos voltar um pouco e dizer, mas Deus permite, deixa eu ver se eu escutei bem, Deus permite isso? Você está de brincadeira, né? Como que Deus vai permitir o mal? Deus agora vai retribuir o mal com o mal? Na Escritura diz que Deus é compaixão? Sim, mas vamos entender uma coisa. Vamos voltar então, vamos para a cidade de Gadara, ou o próprio Brasil mesmo. Pode ser Nova Gadara, o Brasil, terra de Santa Cruz, entre aspas. Nós vemos o seguinte, que quando nosso Senhor Jesus Cristo se deparou para com o endemoniado, automaticamente, vamos entender, os próprios demônios que ali jaziam começaram a jogar verde para com o nosso Senhor, começaram a fazer perguntas e inquisitá-lo. Sentindo um poder que emanava de Cristo, que os queimava, começou a dizer: se és filho do Altíssimo, manda-nos a manada de porcos. Que é que te vieste a ter conosco antes do tempo? Então, meus amados cristãos ortodoxos, muitos quando escutam essa frase do Evangelho, pensam que os demônios sabiam que nosso Senhor, portanto, era o Filho do Altíssimo. E por isso disseram: tu és Filho do Altíssimo, manda-nos para essa manada de porcos, e por que é que vieste a citar as contas conosco antes da hora, ou seja, antes do fim? Que os demônios sabem que um dia o tempo deles encerrará. E pensaram que, sentindo um poder que emanava de Cristo, eles começaram a querer sondar de onde vem esse poder. Que à distância, quando ele vem caminhando em relação a nós, legião, já sentimos que é como se o nosso poder fosse enfraquecido. Se és filho do Altíssimo, por que os demônios aqui nós sabemos e temos garantia que eles não tinham certeza se nosso Senhor era, de fato, o Filho de Deus? Como que nós sabemos que isso foi um verde? Como que nós sabemos que, na verdade, os demônios não tinham a mínima noção do que estavam lidando? Porque, meus amados cristãos ortodoxos, na mente dos demônios não existe a noção de humildade. Eles vivem no orgulho. E para eles sentiam a consequência de como se fosse o poder de Deus através daquele homem. Mas eles estavam no que era inconcebível imaginar. Por isso sentiam, esse poder nos faz lembrar o poder da Trindade, do Criador. Mas será possível? Por isso chicaneavam. Se és filho do Altíssimo, manda-nos ao abismo, manda-nos ao lado de costas. Como quem diz, será verdade? Porque na nossa mente demoníaca não é possível conceber que Deus Todo-Poderoso, o Criador e Eterno, se fez homem. Os demônios até o dia que comprovaram que Cristo desceu ao Hades e resgatou Adão e foi até aquele ponto na descida ao Hades, das mansões mais profundas do que o Ocidente chama de inferno, até ali o demônio não tinha certeza. Eles jogavam verdes, cogitavam, especulavam, mas eles não tinham como acreditar que Deus tinha feito o homem, não nesse mistério sobrenatural. Tanto que o primeiro ponto que depois eles vão tentar seduzir os homens é colocar a teologia herética de que negaram o dogma do Theotropos. Todas as heresias, de alguma maneira, negam a existência humano-divina de Cristo e como nós humanos participamos desse mesmo Cristo. Deus e homem uma vez. Isso é heresia. A heresia toda era muda de novo, mas era isso. O demônio, a mente dele, que não concebe como é que Deus pode se fazer todo carne. Inferiorizar-se, esvaziar-se de si mesmo. A mente dos demônios não cabia isso. Eles tiveram que pagar para ver. E pagaram dando a Cristo um ticket. O ticket da morte. Quando ele comprou esse ticket e desceu e rasgou tudo na cara do demônio depois das cédulas que Adão devia e resgatou todos os seres humanos que jaziam no Hades e que aceitaram a boa nova, o demônio ali entendeu. Realmente nós caímos numa grande armadilha. Pagamos para ver e na verdade saímos perdendo. O nosso ventre foi explodido porque engolimos no anzol a isca da fonte da vida. Então, cogitando, os demônios dizem, tu és filho do Altíssimo, vieste aceitar conosco antes do tempo, as contas, mas olha, tendo visto esse poder, que nós já sabemos que não temos como ficar aqui, que algo vai acontecer conosco, manda-nos ao menos para a manada de porcos. Daqui nós tiramos a conclusão
que acaso os demônios tinham poder de estar nesse homem? Não. Se os demônios tiveram que pedir permissão para ir até os porcos, muito mais já haviam pedido permissão a Deus e ao Cristo para que pudessem ter entrado no homem. É daqui que nós concluímos o primeiro estudo deste domingo de hoje. O demônio só possui um ser humano pela permissão de Deus. O que vai gerar para nós a segunda pergunta. Mas o que faz Deus permitir que o demônio possua alguém? Aqui, meus amados cristãos, nós vamos para o segundo nível já. Do que seria o segundo nível de endemoniamento. Um endemoniamento no qual nós nos colocamos em nossas paixões. Todas as vezes que nós estamos praticando as paixões, o demônio não nos obrigou. Fechem os olhos, olhem nas consciências. Houve alguma tentação que vocês já caíram, que antes não podiam ter resistido, e automaticamente vocês irão automaticamente comigo jogarem seus joelhos no chão, os pescoços para serem degolados, as cabeças a rolarem diante do juízo final, e diremos, é verdade. Todas as vezes nós caímos voluntariamente. Nenhum demônio me obrigou. Ele sugeriu e eu aceitei voluntariamente. E esse sou eu, um homem demônio. Logo, acaso aqui nós fomos obrigados pelo demônio a seguir? Não, nós voluntariamente demos a nossa vontade. E o que acontece é que todo homem, quando passa a dar-se às paixões, cada paixão é incentivada por um pensamento que é soprado. Ei, faça isso. E nós temos naquele momento um tempo para discernir se fazer ou não fazer. Mas há uma doença em nós, muito grande, chamada paixão. Paixão da fornicação, da luxúria, da avareza, a paixão de ter bens, a paixão de comer, a paixão de, enfim, de poder em si mesmo. Os políticos estão aí mostrando, agora mais do que nunca, que eles são endemoniados nessa paixão. Ou vocês acham normal que uma pessoa, quando é visitada por um ditador que faz mal e oprime um povo, ao sair do elevador num hotel luxuoso em São Paulo, a primeira coisa que faz, quando sai do elevador para cumprimentar seu amigo, é colocar a mão na barriga, mostrando exatamente como o poder do homem centra-se no ventre, o desejo de saciar-se está no ventre, e limpa-se as mãos e vai cumprimentar um fulano de tal vizinho que descaradamente quebrou um país X, outro que oprimiu um país Y e outro que mata, persegue, tortura outros em outros países vizinhos. Eu não vou precisar dizer nomes, que você já sabe muito bem o que me refiro. Eis aí a paixão do endemoniamento por poder. Se vê que até a face dessas pessoas está transfigurada para o mal. O olhar, a pupila dilatada, o tom de pele, a maneira que circula o sangue na face, já denota a euforia do poder. Essas pessoas, na prática, estão endemoniadas. E assim existem as várias paixões, onde nós temos aqui o segundo nível de endemoniamento. Ele não aparenta a esquizofrenia do primeiro, mas ele é pior do que esse primeiro nível. Porque naquele nível, a mente humana já não estava funcionando mais. Ao praticar a feitiçaria ou magia negra, Deus permitiu que o endemoniamento fosse livremente dado a essa pessoa, e ela, digamos que não estava em operação, digamos, os demônios estavam operando nela, e ela estava sentindo lá no âmago da consciência toda a dificuldade de que ela encomendou nos trabalhos de macumba e etc. para os seus irmãos. Nós comprovamos também isso na figura do homem endemoniado. Se diz que ele rompia os grilhões e se cortava com pedras, se jogava no fogo e na água. Essas torturas que o homem endemoniado realizava, nossos santos padres nos explicam que como lá dentro, no âmago da consciência, ele estava com tortura emocional, tortura espiritual pela presença de uma legião. Legião é uma unidade do Império Romano, uma unidade militar, que no Império Romano significava 6.000 soldados. Imagina você ter no seu intelecto 6.000 pessoas demoníacas rodando com seus pensamentos baixos na mente de um homem, torturando o espiritual e mentalmente. A dor e a aflição espiritual é tão grande que esse homem, lá no âmago disso, para ter um momento de paz, para se distrair da dor espiritual que está sob o poder dos demônios, ele se cortava com pedras, se jogava no fogo e na água, para ter essa sensação de que lá na consciência, lá no fundo da consciência dele,
Sentindo a dor no corpo era uma distração da dor espiritual e emocional e mental que ele sofria sob uma legião de 6.000 demônios. Então ele estava experimentando por algum motivo, porque Deus permitiu, qual era o poder verdadeiro do mal. Não sabemos o passado dele nem as circunstâncias que levaram. Sabemos que ele, em Gadara, adquiriu esse demônio. Ou melhor, esses demônios que se intitulavam legião. Portanto, nós vemos aqui que até para sair dele, porque os demônios logo viram que aquele poder daquele profeta, o homem era muito avassalador, eles se passavam a queimar, e o Senhor abria a boca, ele já saiu, nós vamos ter que chispar daqui. Então pediram aí para a manada de porcos. Mostrando que não há lugar para eles irem tampouco. Alguém pode dizer, mas eles não poderiam descer ao inferno? Por que não gritaram, Senhor, manda-nos ao inferno? Que inferno? Qual é esse lugar que eu não conheço? Que os heterodoxos ensinaram no Ocidente que os demônios podem ir, talvez para descansar? Que lugar é esse? Qual é essa realidade abissal, onde o demônio não está atuando, ele desce. Desce para onde? O inferno é aqui e agora. O inferno sou eu mesmo. O inferno pode ser qualquer um. Depende de como nós estamos submetidos aos demônios. A prova de que não havia nenhum lugar para eles irem, e que devido justamente como um refrigério da presença de Cristo, eles sabiam que teriam que abandonar aquele homem e tinham que rápido se esconder em alguma outra realidade, e foram aos porcos, pedindo autorização. Ora, quem vale mais? Uma manada de porcos ou um ser humano criado em mais semelhança de Deus? Se aos porcos eles tiveram que pedir autorização, muito mais haviam pedido já para esse homem. E nosso Senhor disse, sim, vamos, assim que seja. E então, aqui está a prova de que Deus permite sim que o homem se torne endemoniado por motivos quando são necessários para a correção desse homem, para evitar um mal pior. Então vamos agora mergulhar de cabeça de quais seriam essas circunstâncias. Veja bem, para a pessoa que encomendou, por exemplo, feitiçaria, como no primeiro caso de endemoniamento, ela tornou-se esquizofrênica e endemoniada para que ela pudesse ser corrigida. Nessa vida, ela entenda, veja, todo o mal que você desejou de coração, você desejou de coração, não é que você estava com raiva de alguém, de coração, de ódio, você desejou que essa pessoa se tornasse um estado infernal. Aproveita nessa vida. Não que nosso Senhor quisesse jogar na cara dessa pessoa. Essa pessoa agora está experimentando no próximo. Nela mesmo que ela encomendou para o próximo, perdão. Então ela está sendo aliviada. Para que na hora do juízo, ela possa ter condições de se arrepender do que ela desejou para o próximo. Porque talvez, ela, quando se encomenda um trabalho de magia negra para alguém, a pessoa não sabe muito bem o que ela está desejando para a pessoa, em sua ignorância. E para nível de instrução, Deus permite que uma pessoa assim se beba do próprio mal. Ou seja, beba do próprio veneno, como nós temos o ditado em português. Bebendo do próprio veneno, ela poderá se arrepender antes do juízo final daquilo que fez, um pecado gravíssimo. Agora, existem as paixões, como disse, um nível de endemoniamento superior àquele. Porque aquele, não tendo mais recursos, Deus roubou a mente da pessoa e a deu aos demônios de graça. Já nós, no estado intermediário, chamado aquele que está completamente sóbrio, normal, tendo sua vida comum. Quer um nome para o estado endemoniado, de endemoniamento? É uma vida comum. Seja um normal, uma pessoa medíocre, que vive a vida como todos vivem, você já sabe que há muitos graus de endemoniamento em sua vida. Porque o homem que é de Deus, ou esforça-se para sair do poder dos demônios, ao menos, ele sempre é um homem radical. Vou repetir, radical, 3 sílabas. Não é um homem normal. Não estou me referindo a um homem fanático. Estou me referindo a um homem radical em suas escolhas. Ser radical e fanático são coisas muito distintas. O fanático, de fato, ele vive uma causa e quer que todos o sigam por força até. Um radical executa violência para com si mesmo e não contra ninguém. Se alguém vive ou não, ele não está preocupado. Ele será posicionado em sua vida segundo as suas circunstâncias, o seu modo de vida, e não está nem bolufas, importa ele, para as outras pessoas se vive ou não, o que ele escolheu viver para si. Por isso chama-se radical e não fanático.
E o homem radical é aquele que está tentando sair do poder dos demônios, porque não há outra maneira. Meus amados irmãos, queridos cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, não há outra maneira de escapar do demônio, senão sendo radical. Por isso nosso Senhor disse, desde os tempos de João Batista até hoje, somente os violentos são os que arrebatam o reino dos céus. E do reino dos céus são aqueles que são violentos. Em relação a que violência? A violência consigo mesmo. Ser radical ao ponto de dizer, eu irei radicalmente tentar eliminar os meus desejos, meus pensamentos, meus sentimentos, porque tudo isso é um endemoniamento, ainda que eu não esteja espumando e saindo por aí, golpeando paredes e quebrando muros, eu estou no estado endemoniado todas as vezes que eu pratico as paixões. Porque as paixões são fabricadas pelos demônios e eles sugerem, e quando eu pratico com a sugestão deles, eu estou endemoniado. Seja a avareza, a fornicação, a luxúria, a roubalheira, todos os tipos de paixões da esquerda, as da direita, que são de orgulho, de autocomplacência, autoestima, vaidade, as paixões de ensino, de ser aquele que gosta de ensinar, o que sabe mais, o que dá lições de moral nas pessoas porque é mais puro. E você, fulano de tal, quem és tu para cometeres isto? Que ofensa! Oh, quem és tu, já que na verdade tu estás borrando a imagem de um homem comum, de um homem de direito, de um homem de honra. Tudo isso é um endemoniamento já. São os demônios que gostam de ficar nessas ridicularidades. Portanto, se nós não formos radicais, nós nunca conseguimos, porque diz os Santos Padres, não é tema para aqui, existem 8 lados pelo que o demônio nos tenta. 8 lados significa tudo. Pela frente e pela trás, pela esquerda e pela direita, pela frente, por cima e por baixo, por dentro e por fora. Há um artigo que eu vou depois publicar para vocês, de mais de 10 anos já publiquei isso, foi um sucesso na época. As pessoas não conheciam, nem os ortodoxos de São Paulo, ninguém conhecia na época, como a demonologia ortodoxa nos diz, como de fato o demônio nos ataca pelos 8 lados. Pela frente e pela trás, pela esquerda e direita, cima e baixo, dentro e por fora. Restou o quê? Se nós formos radicais, como é que nós vamos sair diante dessa opressão? Então, aqueles que estão nas paixões também são endemoniados. E num grau mais elevado, volto a dizer, que os que aparentemente perderam o livre-arbítrio por permissão de Deus. Respondendo à pergunta, portanto, por que Deus, em misericórdia infinita, permite alguém estar endemoniado? Qual o sentido disso? Por amor. Porque tudo que a pessoa iria cometer voluntariamente no estado pior, que é esse das paixões que nós estamos, ele dá à pessoa o privilégio de que agora seja lhe imputada a perda da liberdade. Os demônios se apoderaram desse ser e passam a praticar o mal através desse ser, eles. Todo o mal que essa pessoa comete será cobrado a ela mesma? Não. Os demônios é que serão cobrados, porque eles dominaram a pessoa. Então foi uma proteção de último calibre. A última, digamos, como o cirurgião tem que salvar uma pessoa, tem que cortar o tumor radicalmente para que ele não volte a se manifestar no cérebro, no fígado, assim também Deus, tendo o último recurso, ele permite a perda total da liberdade do ser humano através da permissão do endemoniamento, para que essa pessoa, a partir daí, não pratique voluntariamente as paixões, mas sim, a mente dela foi dominada pelos demônios, o intelecto, e agora como um boneco, um jogo, um joguete, nas mãos do demônio, uma marionete, ela passa a ser manipulada. Não que nós não sejamos, ok? Não que eu não seja também. Não que vocês não sejam também. Só que por algum motivo, aos que Deus ama mais, ele permite o grau do demoniamento. Observe, aos que ele ama mais, por algum motivo, ele permite que sejam endemoniados. Para que sejam livres da vontade pessoal, porque Deus quer salvá-los por bem ou por mal. Então a medida mais radical que Deus arrombou a vida deles é dizer, eu vou te salvar. Só que a maneira é que até a sua morte você vai perder sua liberdade. Mas nós nos encontramos no reino dos céus. Filho meu, vai doer, beijando na testa, porém, a partir de agora, só vamos nos ver assim, com razão, tete a tete, no reino dos céus. A partir de agora, os demônios vão te apoderar, ok? Assim, você está salvo à força. Por esse prisma, não seria melhor que todos nós estivéssemos quebrando as portas e com a mente perdida? Não seria melhor do que voluntariamente dizer, não, estou sóbrio, e mesmo sabendo do que o mal é mal, mesmo assim praticarei.
é um estado muito pior. É por isso que aí está a permissão que Deus permite que os demônios causem esse estado de endemoniamento em alguns. E quanto a nós, precisa responder por minhas paixões. Por que Deus permitiu ser tentado tão gravemente nelas? As tristezas, a depressão, a preguiça, a falta de coragem, a gula, a avareza, a luxúria, isso aí me carcome. Como é que eu vou sair disso? Porque a vida é um teste. E o demônio, como eu vos disse, existirá até o fim. Só que nós somos livres. E o livre-arbítrio existe para ser executado, não para a vontade do demônio, mas para a vontade de Deus. Se você está cedendo a essas paixões, é porque você está escolhendo. Deus não tem nada a ver com isso. Ele permitiu. Ele não te ordenou e nem te ajudou a fraquejar. Ao contrário, te fortalece no combate. Ele te fortalece na tentação, se você resistir radicalmente. Se você não resistir radicalmente, ele também não vai poder atuar, porque ele não vai violentar o seu livre-arbítrio, que é o dom mais precioso que ele deu, de amor, imagem e semelhança à criatura que tem livre escolha, livre vontade. Ou seja, é um Deus criado. O fato de nós podermos fazer o que queremos é o fato de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deuses por criação. Afinal, um Deus faz o que quer. O homem também faz o que quer. Só que ele é um Deus criado naquilo que faz a vontade de seu Criador. Mas passa a ser um humano demônio quando faz a vontade dos demônios. Veja de que extremo nós estamos falando comparativamente. E, portanto, nós temos que o grau de endemoniamento primeiro é muito mais leve em relação ao segundo que eu vos dizia. E aqui chegamos à conclusão de por que Deus permite o demoniamento, tanto na escala terrível, aos olhos, e na escala muito mais terrível, invisivelmente falando, que são a prática das paixões. E o quanto o poder do mal existe, Deus, esse também é um dos motivos, os santos padres nos dizem, que um dos motivos também último que Deus permite que todos nós possamos visualizar o quanto que o mundo é mau e ruim, para que o ser humano possa, antes do juízo, entender que sim, o mal existiu, existe, e que não é uma brincadeira, que ele possa livremente escolher pelo bem. Uma vez que o mal existe, que nós possamos escolher pelo bem e não sejamos ingênuos em relação ao próprio mal. Deus permite que muitos manifestem esse endemoniamento, até de uma maneira exagerada, para que o ser humano sempre entenda: o mal não é brincadeira, ele existe. E ele não pode tocar o ser humano se não pedir permissão. E Deus permite até certo ponto. Até certo ponto Deus permite. Mas não mais do que ele não quer. Mostrando que mesmo quando uma pessoa está endemoniada, Deus está protegendo-a. Porque se fosse deixar livre ao demônio, ele mataria essa pessoa. Automaticamente a levaria a um grau de desespero maior e a próprio assassinato imediato. Então, se essa pessoa endemoniada ainda vive mínimo momento ali de, às vezes, tranquilidade, é porque Deus também está freando o poder do mal. Tendo em vista esses conhecimentos, nós podemos entender que o máximo que o demônio, em nosso estado, na prática, pode ir tocando nós, ele não nos força a cometer as paixões, ele pode ir somente até a sugestão dos pensamentos e na vontade. Mais do que isso, ele não tem poder de ir. Nós é que damos o poder a ele quando nós nos submetemos à prática das paixões. Mas poder mesmo que o demônio tem, só de sugerir. Quanto a praticar, ele não tem. Ele não tem poder de nos obrigar a praticar. Somos nós que decidimos. E nesse momento nós estamos também endemoniados. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que diante desses conceitos todos que nós estamos aqui falando, nós vimos que os demônios, tendo dúvida de quem Nosso Senhor era, sabendo que um dia o seu estágio estaria preparado para eles, temiam aquele poder avassalador, temiam aquele poder que os queimava. E esse poder que os queimava, esse estado que os queimava, esse estado era uma prévia e uma antecipação do que seria o inferno. E nós vemos que tivemos uma cura maravilhosa no homem gadareno. Ele ficou tranquilo e viram que depois os gadarenos viram que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido calmo. E como uma criança indefesa, não queria nem arredar os pés do Salvador. Mas nós vimos o nível de endemoniamento muito pior que eu aqui vos narrei,
ocorrer, não nesse gadareno que foi aliviado e curado, mas toda uma cidade foi tomada pelo segundo nível de ensinamento muito superior, o do nível das paixões. E a paixão ali, que o demônio usou como ferramenta, foi a avareza. A avareza através do negócio de porcos. Segundo a lei de Moisés, era proibido de antemão os judeus comercializarem porcos. Mas como o Império Romano começou a habitar a Terra Santa, os judeus de fé helênica, como eu vos dizia, na terra de Gadara e Gerásia, começaram a ver que seria muito lucro. Eles não comiam, mas eles cultivavam os porcos e vendiam aos romanos. Porque os soldados, obviamente, haviam se alastrado por Roma, pela Terra Santa, e era um negócio muito lucrativo, que eles, embora não comessem, vendessem porcos aos romanos. Só que a lei era clara, era proibido ao judeu comer e também criar os porcos e comercializá-los e vendê-los. Mas era um negócio muito lucrativo. É por isso que Nosso Senhor, para dar uns ensino neles, permitiu de fato que os demônios fossem aos porcos. E então, nesse momento, a nação inteira tornou-se endemoniada. Em vez de abraçarem as graças de gratidão, dizendo, nosso compatriota, que há anos jazia sob o poder do mal, agora está como ovelha completamente aos pés do seu pastor. Mas não, tomados pela paixão do iluminamento da avareza, ainda que sóbrios e não debatendo-se pelos muros e pelos grilhões como é o seu compatriota, muito mais demoniados no nível voluntário. Porque uma coisa é você está involuntariamente sob o poder do mal espumando. Nível básico, digamos, nível 1 de demoniamento. Já o nível 3, 4 avançado é quando eu voluntariamente me coloco sob o poder do mal, afastando Deus de mim. Opa! Vamos ver o seguinte. Quando eu afasto Deus de mim voluntariamente e atraio o demônio através das paixões que ele me sugeriu, o que eu produzi em mim? Esse estado de demoniamento é uma prévia do que é o inferno, do que será o inferno. Porque, infelizmente, devido à teologia heterodoxa, foi pregado no Ocidente de que o inferno é um local que Deus vai produzir, ou já produziu, existe, para punir e castigar aqueles que, obviamente, não o seguiram como efeito de punição. Mas isso é uma noção equivocada. O inferno acaso é isso? De maneira alguma, absolutamente não. Uma prévia do que é o inferno é exatamente o que aconteceu aqui com os gadarenos. Quando nós voluntariamente dizemos a Deus, a minha distância que eu quero estar de ti é grande. Vai você para lá que eu vou para cá. Quando esse distanciamento de Deus é muito grande e de repente Deus aparece e diz, daqui eu não saio mais, o que nós produzimos voluntariamente um estado chamado inferno. E a prévia dos gadarenos dizerem, afasta-te daqui, vai para outra cidade. Esse movimento voluntário de afastar Deus, por amar mais uma paixão, por querer estar mais apegado a uma paixão do que a Deus, é um estado chamado inferno. E se nós morremos desse estado enquanto estamos aqui agora, nós já estamos no inferno vivos, e quando a alma separa do corpo, não é que Deus criou o inferno, nós já estamos no inferno. O inferno é a separação voluntária de Deus, só que com Deus, automaticamente já não podendo mais separar-se dessa alma, ainda que voluntariamente ela quer espantá-lo. Percebe o estado terrível que pode vir a ser? O que eu estou dizendo aqui pode parecer até que nunca existirá. Muita gente diz, não, mas na prática, quem que na hora que ver Deus vai empurrá-lo? E que Deus mesmo assim a força vai abraçá-lo? Quem ao ver Deus vai empurrá-lo? É muita ingenuidade. Eu fico muito perplexo. Como que nós, quando éramos heterodoxos, acreditamos numa conta dessa, num conto de fadas? Amigo, vamos olhar para nós mesmos? Então vamos lá. Elizabeth, Arão, Maria, eu mesmo, as crianças, até elas mesmas. Quantas vezes no dia de ontem, ou no dia de hoje, antes de terminar o dia de hoje, ou mês passado, ou semana passada, quantas vezes nós sabíamos, uma coisa errada, mesmo assim eu vou fazer. Mas, e a sua consciência não diz que isso vai te afastar de Deus? Mesmo assim eu farei. Olha, já fiz na verdade. Ué, onde estava a impossibilidade do estado do inferno? Não foi voluntariamente que nós expulsamos Deus de nós? Ah, mas agora eu não penso assim. Como? Ah, você se arrependeu. Porque você ainda tem corpo e ainda está vivo. Então você se arrependeu.
Ah, mas você estava no inferno e quis sair dele, porque você ainda tem tempo para isso. Mas e se você estiver na eternidade? E se você morrer no estado que você vai decidir naquele momento, dizer, ó, se é de escolher entre você, que eu supostamente amo, ó Deus, e a paixão a qual eu amo muito mais, desculpe-me, eu vou ficar com a minha paixão. Na prática, nós fazemos isso muitas vezes. Esse é o nosso estado normal, e nós somos os gadarenos. E o inferno existe aqui e agora, e poderá ser agravado para o estado de eternidade se nós morremos nisso e dizemos, não, mesmo na eternidade, se eu pudesse voltar atrás, eu vou te dizer, Criador, eu não me arrependi de nada que eu fiz. Foi bom quando eu provei. E sim, eu gostava de seguir a ti. Mas os livros foram abertos e está aí na cara. Foi bom demais. E eu não me arrependo mesmo. E eu faria de novo. E voluntariamente é duro. É horripilante. Mas eu escolho passar a eternidade com as memórias das minhas paixões. Esse estado é o que será o inferno eterno. E que já tem uma prévia aqui e agora, como nós vimos nos próprios gadarenos, que preferiram esse homem que foi o único que teve o poder de remover o poder demoníaco da legião do seu compatriota, mas viram que se ele se afastasse, porque ele danificou e mexeu nas estruturas da paixão que eles tinham, que era muito pior do que o seu compatriota gadareno, a paixão da avareza, que é a idolatria, segundo São Paulo. E isso dá para nós, cada um em si, a sua paixão principal e suas paixões principais. Cada um sabe qual é. E se nós formos ser sinceros, nós não temos arrependimento. Nós não temos nenhum remorso de remordimento. Nós, na verdade, faremos muitas vezes tudo de novo. E nós somos os gadarenos. Na verdade, o resumo do sermão de hoje seria isso. Nós somos os gadarenos. E estaria bom demais o sermão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos os gadarenos. Mas que Deus, pela sua misericórdia infinita, tenha misericórdia de nós. Hoje nós comemoramos o ícone da Mãe de Deus, a alegria de todos os que sofrem. Esse ícone maravilhoso que vocês veem bem aqui da Mãe de Deus, temos várias classes de pessoas sofrendo. Mendigos, pedintes, pessoas pedindo esmola, pessoas doentes com feridas abertas, homens com bengalas, mulheres viúvas, crianças abandonadas. E ela está aí com o seu bastião de rainha, derramando graças, como se transformando todas as aflições deles em um jardim de flores. E existe em cada nível de paixões e sofrimentos que o ser humano sofre, pobreza, mendigância, doenças, tristeza, tudo está escrito em faixas, que eles estão ali nas classes de pessoas e suas tristezas. E a Mãe de Deus derramando bênçãos. Esse ícone, a alegria de todos que sofrem, famosíssimo na Rússia. É um ícone que é como assim uma festa maravilhosa, porque o povo russo sabe mais que todos o que é o sofrimento. Se os judeus sofreram no Antigo Testamento, os russos sofreram naquilo que é o Novo Testamento. O povo mais oprimido, que mais sofreu, foram os cristãos da União Soviética. E mesmo antes, em várias cataclismas, na opressão dos mongóis, dos tártaros, invasão dos persas, e especialmente a União Soviética. E recorre à Mãe de Deus como seu salvador imbatível, aquela que pode nos curar de todos os níveis de endemoniamento, do principal e daquele que é o mais ameno, ainda que pareça o mais agressivo. Pensamos na Santíssima Teotocos e Virgem Maria, a graça de aliviar-nos de nossas paixões, de fazermos com que nós, mesmo reconhecendo que somos os gadarenos, possamos nos aliviar antes do juízo final e antes da nossa morte corporal, a primeira, daquilo que é o estado infernal, de voluntariamente empurrar Deus de nossa vida, só que cuidado, na hora que vier o juízo final, Deus abraçará à força todos, inclusive aqueles que o empurram dele. Só que como será um abraço eterno, para uma pessoa que gostaria de estar empurrando essa pessoa e ela o consome em seu amor, esse estado é um estado que queima. A geena significa isso, não tortura, não um local, mas um estado mental e espiritual, onde a pessoa amando mais suas paixões e querendo estar longe de Deus, porque ou ela ama as paixões ou ama Deus, tem como ser as duas coisas. Então ela escolheu as paixões, obviamente quando vier Deus, abraçando todo e todos, porque o juízo final é isso. Não existirá céu, não existirá inferno. O inferno e céu depende de cada um, como estará diante do fogo consumidor, do rio de amor de Deus, o fluxo da árvore da vida, o amor de Deus, que para uns
será fogo que consome, porque será inferno, porque será algo que a pessoa gostaria de estar fora dele, longe dele, e não estará. Para outros será luz que aquece, luz que bronzeia, luz que acalma. E esse será a jubilosa luz que não queima, mais ilumina. E a Theotokos é aquela que pode recorrer até mesmo aos mais endemoniados, aos mais sem remédio, aos mais sem esperança. Ela é a que pode vir carregar-nos exatamente do estado mais demoníaco ao estado mais santo, porque essa é a missão dela número 1. Como já repeti várias vezes, aos santos são salvos pela humildade, pela santidade, pela graça de Deus. Nós, os pecadores, somos empurrados à força ao céu pela Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Por isso, peçamos a Deus, a ela, as graças necessárias para que, mesmo sendo um estado tão terrível o que vivemos, possamos também encontrar alguma brecha, seja uma doença, seja um endemoniamento, seja uma tragédia, ou seja a nossa humildade de uma vez, que possa impedir-nos de estar afastando Deus de nossas vidas, mas que Ele, em sua misericórdia, utilizando de doença, de um câncer, de uma tragédia, de qualquer ferramenta ou até de um endemoniamento, se Ele quiser salvar-nos, que assim seja, que Ele utilize qualquer coisa para impedir-nos de voluntariamente estarmos negligenciando a nossa vontade e, na verdade, unir-nos com Ele, que esse, na verdade, é o nosso objetivo. Unir a nossa existência passageira nesta vida com Deus para termos uma existência eterna com Ele no céu. Amém.